Fala família, Liga Igor falando, Bitcoin 75 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, muita gente animada e hoje nós vamos falar exatamente sobre essa alta que tem animado muitas pessoas, mas eu peço em primeiro lugar cautela para você que está ali já eufórico, porque família, como eu vinha falando nas últimas semanas, a gente pode estar perto pelo menos de uma resistência local e hoje nós vamos trazer tantos argumentos positivos quanto argumentos negativos e tirar uma conclusão disso tudo. Então já deixa o like, ativa a notificação e não deixa de ver nosso clube de membros. O link está na descrição do vídeo, está esperando o que? Dar essa moral para a Liga. Não só de deixar o seu like, mas conferir os benefícios aí do clube de membros. Você paga nada por mês, muito pouco, e tem conteúdos todos os dias. Vamos lá, família, gráfico semanal na tela, então. A gente nota que o preço aparentemente se movimentando, mas ainda vindo aqui numa zona em que estamos dentro dessa zona, né, de acumulação. Como vocês sabem, dentro desse grande caixote aqui, a gente tem praticamente, então, desde fevereiro, o Bitcoin transitando por essas faixas de preço. E, família, como eu vinha falando para vocês nas últimas semanas, desde que o Bitcoin ele faz um movimento brusco de preço, o que geralmente a gente tem após um movimento brusco é uma fase de acumulação, que é justamente o que a gente está vivendo, para esperar as bandas aqui de bull market chegarem, o famoso bull market support band. Então é exatamente isso que está acontecendo agora. Vocês notam que os preços eles estão meio que parando justamente aqui próximo a essas médias móveis. Eu vou pegar o valor exato aqui para vocês, que dá 77.700 a primeira média móvel e 78.500 a segunda média móvel. Essas duas médias, então, que formam a principal resistência dentro de um bear market. A gente pega ciclo passado, vocês notam como é muito semelhante. Após uma queda forte e brusca, o Bitcoin vem contra o bull market support band, contra as bandas de bull market. Ele cai brusco, encontra as bandas. Cai brusco, encontra as bandas. E assim vai fazendo até que mais ou menos um ano depois ele reverte e assim inicia-se uma nova jornada para um novo topo histórico, uma jornada que dura em torno de 3 anos, 2 anos, 3 anos. Beleza, família? Então, na minha visão, a primeira coisa que a gente tem que saber é que isso, para mim, é um movimento natural e o esperado em que o Bitcoin faça após uma movimentação brusca de preço, não só para baixo, como no momento em que o Bitcoin romper, de repente ano que vem, a gente também tem o contrário, né? Movimentação rápida para cima, muito tempo acumulando, esperando as médias chegarem. E assim por diante, até que a gente quebra e entra em bear market. Então, o Bitcoin ele tem se movimentado assim. Mudanças de preço quando ocorrem muito rápidas e uma grande fase de acumulação, né? Uma grande fase ali que vai deixando todo mundo irritado, perdendo interesse e assim a vida segue. Então, família, na minha visão, é muito perigoso nesse momento você estar, de repente, mais animado, abrir uma alavancagem, você se expor, principalmente a altcoins nesse momento, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Agora é um momento, assim como eu falei aqui para vocês, nesse momento aqui, em que os preços encontraram um bull market support band, que você tem que reduzir risco. Tem que reduzir risco, porque muitas altcoins que foram compradas no último bear market, lá em 22, 23, ainda estão no lucro. Cardano está no lucro, Chainlink está no lucro, Solana está no lucro, para você ver qual é a força de você comprar no momento certo. Mas eu não acredito que esse momento é agora, muito pelo contrário. Eu penso sim numa redução de risco para quem não reduziu, né? Na minha visão, a redução correta realmente deveria ter sido feita aqui nesse momento para não se expor tanto em altcoin. Acho que nesse momento só Bitcoin e Ethereum, família. Quem fica em mais coisa ali do que Bitcoin e Ethereum, na minha visão, está correndo um risco altíssimo. Mas beleza. Então estamos aqui, né? Nem tão forte para romper ainda o bull market support band, nem tão fraco ainda para aproximar aqui da média móvel de 200 semanas, 60 mil dólares. Vamos ver os próximos capítulos. E agora começam argumentos, tanto negativos quanto positivos, para depois a gente chegar na conclusão, né, do que fazer, como se portar nesse momento. A gente nota que o preço vem subindo, enquanto a demanda do mercado spot ela está caindo. Isso pode representar aí, né, um certo nível de fraqueza, porque a gente sabe que o mercado spot é um mercado à vista, onde você literalmente está comprando ali o Bitcoin e não se alavancando. Então, um momento em que a gente nota que os preços são muito guiados aqui justamente para essa demanda spot, ela tem recuado aqui nas últimas semanas e isso, obviamente, não é positivo.
Mas é óbvio que também a gente acha argumentos positivos para o momento que a gente está vivendo, né? Quem defende, então, de um bear market de repente mais curto, quem defende uma possível reversão agora. A gente tem aqui, por exemplo, se a gente for pegar o preço do Bitcoin em ouro, nós já estamos aí no fim de um bear market em relação, pelo menos, a como foi no passado. Na verdade, a gente nota que seria até o bear market mais longo do preço do Bitcoin em ouro que a gente já viveu na história, né? Já são 427 dias, enquanto em todos os outros vocês notam que foram aqui 395 dias. Então tá bem no timing aqui do Bitcoin reverter, mas precificado em ouro, né, família? A gente sabe que, obviamente, a precificação mais popular, a gente pode dizer, do mundo, é a precificação em dólares. Beleza, vamos que vamos, mais um indicador positivo. A gente nota que, se a gente pegar, né, o grupo mais importante do Bitcoin, que são os holders de longo prazo, chega um momento em que o Bitcoin ele cai, chega um momento de fraqueza, a gente nota que esse grupo ele também acaba realizando, né, possíveis prejuízos, e ele sempre entra aqui, né, nessa fase de realização de prejuízo, e isso dura-se aí alguns meses, né? E a gente nota que dessa vez não foi diferente. A gente teve aqui, a gente está vivendo essa fase de uma possível realização de prejuízo, e principalmente a gente nota que nos outros bear markets foram fases mais acentuadas, isso chegou até de certa forma mais profundo, mostrando que realmente o Bitcoin ainda teria, né, um período para realmente apresentar mais quedas, ficar pelo menos lateral antes realmente de uma reversão para uma nova jornada. É o que eu acredito ser a maior probabilidade, mas, família, a gente não, né, a gente sempre precisa, como eu venho falando para vocês nos últimos vídeos, na verdade, desde que a Liga foi criada, a primeira coisa que a gente precisa saber em relação ao mercado é que a gente não tem certeza da manhã, e tudo é questão de probabilidade. Mas ninguém sabe ao certo se, não, vamos reverter agora. Não, o Bitcoin vai cair, a gente vai achar novos fundos, ninguém sabe. Então, assim, na minha visão, o que a gente nota é que nos últimos bear markets sempre foi esse comportamento. Bitcoin caindo, encontrando bull market support band. A gente pega aqui o último bear market, se a gente pegar o penúltimo, é a mesma coisa, sempre o Bitcoin cai e ele vai encontrando bull market support band até a reversão. Uma reversão que só ocorre no final do ano. Ou seja, se a gente transpor para agora, uma reversão que só aconteceria no segundo semestre, só aconteceria até no último trimestre. Então ainda acho um pouco cedo, caso a história volte a arrimar. Mas, mediante que a primeira coisa que eu acabei de falar, se aplica a mim também, não interessa o que eu acho, interessa o que a estratégia ela diz para fazer. Até porque a estratégia ela está preparada para qualquer cenário. A estratégia ela está preparada caso o Bitcoin comece a subir agora, ou caso o Bitcoin fique lateral, ou caso o Bitcoin venha a cair. Literalmente qualquer cenário, a estratégia não muda. Então a gente tem uma média aqui de modelos de ciclo de 0 a 100 que está 36. É uma média que já é bem baixa, é uma média que já mostra que zonas de acumulação, ou seja, no seu dollar cost average, você já pode usar uma intensidade em média no seu dollar cost average, mas a gente nota que se o mercado revertesse agora, realmente teria sido uma reversão onde, historicamente, a gente nota que essa métrica chegou mais baixo. O que é essa métrica? Ela é a média de vários modelos de ciclo, então, pelos modelos de ciclo, teria mais espaço também para o Bitcoin ainda apresentar níveis mais profundos. Então, a gente nota que não só se a gente analisar o ciclo puramente, mas também os modelos e também outras métricas, a gente nota que o Bitcoin ainda teria espaço para cair, pelo menos ao longo desse ano, voltar a 60 mil dólares, de repente a níveis mais baixos, mas não podemos contar com isso, porque, mais uma vez, não temos bolas de cristal. Por isso a estratégia, ela te manda acumular. É óbvio que isso aqui cada um adapta o que é melhor para a vida, mas se a gente pegar aqui a média, né, de 0 a 50, acumular 50 a 100, fazer o dollar cost average de venda, a gente nota que nós já estamos em dollar cost average de acumulação já há algum tempo, mostrando que toda semana você está comprando ali com uma intensidade média. Então, se o Bitcoin cair na semana que vem, você tem caixa para comprar, porque a intensidade média, ela te dá isso. A intensidade é justamente para você ir acumulando não só Bitcoin, mas também caixa.
E também é óbvio, o dollar cost average da semana que vem, caso o Bitcoin caia, vai ser num preço mais baixo. Então, tudo bem. Ah, e se o Bitcoin subir? Se o Bitcoin subir, você está exposto ao ativo, porque você está fazendo um dollar cost average já há algum tempo. Por isso que, realmente, a estratégia ela te prepara para todos os cenários. Se o Bitcoin agora sair rompendo ao time high, beleza, você está exposto ao ativo. Ah, e se ele vier a cair? Beleza, seu dollar cost average semana que vem vai ser mais baixo. Então, isso te blinda, cara, o seu psicológico, justamente para que você não fique nessa montanha-russa de sentimentos. Ah, uhul, agora vai subir, todo mundo ficar rico, é all time high. E nem entre em depressão quando o Bitcoin cai, porque você vai comprar mais barato. Então, isso que realmente te faz, né, mudar de vida no longo prazo, porque você realmente, qualquer cenário, você está preparado. Beleza, família? Então deixa o like, ativa a notificação se você gostou do vídeo. Não deixe de participar dos nossos airdrops todas as semanas. Para participar, basta ter conta aberta na Bybit, que é parceira do canal. O link está na descrição do vídeo. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não o meu. Todos um ótimo dia. Até amanhã.